A saudade é algo que nós temos que aprender a administrar, porque sempre iremos senti-la. Essa é uma lição que eu aprendi com a minha avó paterna, Odete. E essa lição para mim fez tanto sentido porque eu estava em Portugal quando ela me falou isso a primeira vez. E depois disso eu já fui para outros lados, já estive na Alemanha, já voltei para o Brasil, passei 3 meses lá e quando eu tô em São Paulo eu sinto saudade da minha família que está no interior. Quando eu tô no interior eu sinto saudade da família que está em São Paulo. Nós temos também a saudade das pessoas que já se foram, saudade de momentos, de fases da vida. E a minha avó me falou isso e ela tem razão. Nós sempre vamos sentir saudade. Saudade não é algo que vai passar um dia ou que a gente pode fazer alguma coisa para ela deixar de existir ou até para lidar melhor com a saudade. A saudade, acho que ela resume muito bem. É algo que nós temos que aprender a administrar. Uma hora eu sinto uma saudade ali de alguém, mas pronto, olha, essa pessoa foi importante ou é importante. Eu vou sentir essa saudade, eu vou entender, eu vou aceitar e eu vou saber que daqui a pouco eu posso até estar com essa pessoa de novo e eu vou sentir falta de outra ou de outro momento, de outra situação. Então, essa é uma das principais lições que eu aprendi com a minha avó. O meu avô paterno, assim como a minha avó, era cristão e a minha avó é cristã. E ele me ensinou muito, muito, muito sobre a palavra de Deus. Ele era um exemplo para mim e é até hoje, né, no meu coração, um exemplo para mim. Ele foi a pessoa que me deu a minha primeira Bíblia, que, diga-se de passagem, é a que eu uso até hoje. E ano que vem ela vai fazer 20 anos de existência, pelo menos nas minhas mãos. Ele me levava a mim e ao meu irmão para a igreja sempre, né? Para a igreja Congregação de Cristo no Brasil, que é uma igreja assim bastante tradicional, bastante formal, homens de um lado, mulheres do outro e tal. Uma orquestra maravilhosa, músicas lindíssimas, enfim, uma cultura muito bonita. E ele dizia, quando eu e meu irmão discutíamos, na verdade, uma vez que eu e meu irmão discutimos muito feio, eu lembro dele dizer isso. Isso, muito bem. O diabo está a aplaudir a contenda de vocês. Eu e meu irmão, duas crianças, a gente ficou assim, horrorizados, porque, meu Deus, o diabo está aqui e não só está, como está a aplaudir a contenda. Olha, querendo ou não, acho que me gravou porque de uma forma, eu diria até muito imagética, muito didática, o meu avô nos mostrou como que a briga, a contenda, a confusão, o estresse, tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não é pacífico, que não é amoroso, que não é gentil, que não é amigável, que não é tratamento de irmão para irmão, tanto em termos de sangue quanto em termos de fé, tudo aquilo que não agrada a Deus, agrada ao demônio, agrada ao diabo. É ele que está satisfeito, é ele que está feliz e aplaudindo. Então, esse conselho, essa orientação do meu avô fez todo sentido e faz todo sentido na minha vida hoje. Todas as vezes que eu me pego discutindo com alguém, chateada, às vezes discutindo comigo mesma, com a vida, enfim, eu penso, meu Deus, eu tenho certeza que nesse momento não é Deus que está aqui, não é o Espírito Santo que está aqui, feliz com a minha atitude, me aplaudindo, não, é o demônio. E aí Letícia, se corrija. Então, fica aí a dica para vocês também. Pense bem quem é que está aí satisfeito e aplaudindo as suas atitudes. Bem, eu anotei como sempre uma colinha. A minha avó é uma pessoa muito observadora, professora também, uma das minhas, digamos assim, referências, né, um dos meus exemplos na profissão. E ela é muito admiradora da natureza, da criação de Deus. E ela sempre me ensina e sempre diz para mim como que a natureza nos ensina como as coisas devem ser. A natureza nos ensina a viver melhor. Então, muitas vezes nós estamos lá na casa dela, que eu amo estar na casa da minha avó, né? Quem não ama estar na casa da sua avó? E às vezes ela pega, sei lá, uma fruta, uma mexerica, né? Uma tangerina, enfim. E fala, observa o cuidado de Deus, observa, pronto, é a casca que protege o gominho e tal, como o gominho é feito, cada coisa, como Deus
cuida dos detalhes, né? Como Deus pinta as flores e o céu e como os ciclos da natureza acontecem. É tempo de chuva, é tempo de sol, é tempo de frio, é tempo de calor, as coisas se equilibram. Então, claro que nós podemos fazer ressalvas, não em relação à criação, claro, mas em relação a como a natureza está hoje em dia. Mas o fato é que a natureza criada por Deus é perfeita, é linda, maravilhosa, é impressionante. Uma das coisas que eu mais amo de reparar na natureza é nas veiazinhas, né, nos vasos condutores de seiva, por exemplo, das plantas, né? E como eles se assemelham às nossas veias, né, de sangue. Então, às vezes, como a árvore, né, os galhos, a copa da árvore se assemelha à formação do nosso cérebro. Tipo, como isso é maravilhoso, como as coisas são perfeitas, como Deus é perfeito, enfim. Então, isso é algo que minha avó me ensinou e me ensina diariamente, me ensina sempre a enxergar a beleza de Deus em cada coisa, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, como o céu, como o mar, como os rios, enfim, como as árvores gigantérrimas, gigantíssimas, já não sei mais nada por conta dessas diferenças do português de Portugal e português brasileiro, mas enfim, como a beleza na obra de Deus, é maravilhoso. Enfim, outra coisa que os meus dois avós me ensinaram é que todo amor semeado vale a pena. Que sempre, sempre, sempre que você for optar entre dar amor a alguém ou não dar, investir em alguém ou não investir, fazer algo por alguém ou não fazer, escolha sempre a opção de fazer, de investir, de dar amor. Porque todo amor semeado floresce. Às vezes, claro, você não vê as flores. Às vezes, as flores não são suas, não é você que as colherá, mas as flores virão e você colherá, sim, na sua vida, flores, talvez não daquela pessoa, mas da sua atitude de semear em alguém. Alguém vai vir e vai semear em você. Alguém vai vir e vai te abraçar como você abraçou alguém, vai fazer, sei lá, uma doação para você como você já fez para alguém, vai investir em você, na sua carreira, na sua profissão, nos seus estudos como você já fez por alguém. Então, isso também é algo que os meus avós me ensinaram. Sempre vale a pena ajudar os outros, fazer o bem para os outros. Mesmo quando a gente sente que a vida não é certa, a vida é injusta, isso e aquilo. Não é sobre a vida, não é sobre a realidade, não é sobre o mundo. É sobre Deus. É sobre Deus ser fiel. E Deus é fiel. Deus vê as nossas ações, vê os nossos corações. E Ele sempre, sempre, sempre vai nos guiar e nos ajudar e nos apoiar. Então, não tenhamos dúvida. Fazer o bem, fazer o mal. Entregar o amor, entregar, semear aquilo que é de bom ou não. Sim, vá pelo que é de bom tom, de boa fama, enfim, tudo aquilo que alegra o coração de Deus vale a pena fazer. E por fim, a sua apresentação, a forma como você se apresenta para o mundo, eu estou falando mesmo em termos estéticos e discursivos, que não deixam de ser também, digamos assim, pontos positivos na sua apresentação, valem muito e são muito importantes. Ou seja, a forma como você se apresenta. Ora essa, eu vim aqui gravar um vídeo. Claro que vocês repararam que eu coloquei uma luzinha ali, que eu preparei algum pequeno cenário, que eu não tô aqui com cara de sono, que eu me arrumei minimamente, passei um batom, que eu estou com o cabelinho ajeitado e que eu escolhi uma camiseta bonita, né? Uma camisa bonita, pelo menos pra mim é bonita. Então, no mínimo essa pessoa se cuida, essa pessoa se arruma, essa pessoa se apresenta bem. E pronto, e assim pra vida, pro trabalho, pra rua, etc. Mas não só pra rua, tá, gente? É muito importante. Isso é uma coisa que tanto a minha avó quanto o meu avô, ambos, meu avô era, minha avó é, muito vaidosos. Então, se cuidavam mesmo, né? Eu lembro do meu avô sempre, sempre mantendo o cabelo preto, tingido, né?
Eu não tenho imagem nenhuma do meu avô de cabelo branco, nunca vi meu avô de cabelo branco. Sempre com cabelo tingido, barba feita e tal, né? A gente ia, sei lá quantas vezes, acho que 3, 4 vezes por semana pra igreja. A gente ia, sei lá, acho que a gente ia na quarta, ia no domingo, ia na segunda. Íamos muitas vezes, íamos em culto de jovens, culto de adultos, culto de crianças, culto. Por isso que eu amo cultos. Enfim, e claro, né, ir pela adoração, obviamente para ir cultuar a Deus, mas amo também porque fui habituada, né, cresci nesse ambiente e me fez muito bem, eu gosto muito. Então, eu via o meu avô se preocupando com a sua própria imagem, via e vejo a minha avó se preocupando com a própria imagem, é uma mulher belíssima. Então, eles me ensinaram, não só pelo exemplo, mas pelas palavras, e claro, não só eles, né? Os meus familiares de forma geral, minha mãe, meu pai e tal, cada um deles foi acrescentando alguma coisa nessa minha perspectiva, né? Eu tenho, por exemplo, memórias muito vívidas do meu pai. Meu pai nunca saiu de casa sem tomar um banho, passar creme, enfim, tava também sempre com a barba certinha, quando tinha barba, depois bigodinho, enfim, tava sempre arrumado, roupa bem passada, etc, bem arrumada, lavada, não sei o que, tudo muito certinho assim. E pronto, e a minha mãe também, eu já comentei em outros vídeos, sempre muito bonita, exuberante e tal, com roupas coloridas. Cada um foi acrescentando alguma coisa assim em mim, e os meus avós, que são o destaque desse vídeo, me ensinaram bastante sobre como a sua postura, a sua forma de falar, a sua forma de vestir, tudo isso chega e diz um pouco sobre quem você é. As pessoas julgam, nós julgamos, né? Se alguém chega de uma forma, se eu chegasse aqui tipo, ai gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui, mas sabe, eu nem sei se eu quero me aqui. Tipo, a postura faz toda a diferença, né? A forma como se fala, a projeção da sua voz, a forma como você se arruma, tudo faz diferença. A sua imagem faz diferença, é isso que eu quero dizer. A sua imagem faz diferença para aquilo que você quer passar. O que você quer comunicar quando você vai para o mundo? O que você quer comunicar quando você vai para o seu trabalho, quando você sai à rua? E o que você quer comunicar dentro de casa também, né? Que foi o exemplo que eu dei dos meus avós. Mesmo dentro de casa, meu avô estava ali, com o cabelinho pintado, com a roupa limpa, etc. A minha avó também. A minha avó não tem isso de camisola rasgada, de roupa de qualquer jeito. Não, as camisolas da minha avó são lindíssimas, chiquérrimas, hobbies e não sei o quê. E ela está dentro de casa, pode estar sozinha, mas ela está linda, bonita e cheirosa. Então, eu acho que, enfim, isso demonstra autocuidado, um carinho por si mesmo e depois, claro, também uma preocupação, uma atenção com a forma como a gente se apresenta para o mundo e a mensagem que a gente quer passar. E é isso, esses foram os conselhos dos meus avós, os exemplos dos meus avós paternos. Espero que vocês tenham gostado, que tenham se inspirado e deixem aí coisas que vocês aprenderam com os avós de vocês. Eu vou gostar de saber. Tchau, tchau. Obrigada.